Graça e paz. Amém? Louvado seja o nome do nosso eterno Salvador. Nós vamos ler aqui, gente, Apocalipse, capítulo de número 1 e o versículo de número 7. O nosso estudo hoje, o tema é a vinda do Filho do Homem. Um estudo hoje meio que assim, nós temos que prestar muita atenção para nós não fazer confusão, porque é de balancear. Não vou falar com os irmãos que é mentira, porque é de balancear e de deixar em cima do muro. Mas só que uma coisa que nós temos que entender, que hoje não é Rosimário mais que fala. Hoje não é Rosimário mais que fala. Quem fala é a palavra. Se eu pego e leio aqui, e a palavra está falando e está confirmando que é isso, como que eu vou desmentir? Então não é Rosimário que fala, é a palavra que fala. A minha boca está sendo usada, mas quem fala é a palavra, porque se você ler, ela está falando com você da mesma forma que está falando comigo, só que isso precisa de o quê? Precisa de uma revelação. Precisa de uma revelação. Por quê? Porque a palavra, gente, ela não é como um jornal de notícias. Se você pegar um jornal hoje, a notícia é de que a notícia é da semana. A palavra não é assim, não. Nós vamos entender isso aqui e vamos ver muitas histórias que foi contada para nós dentro das Sagradas Escrituras. E história, irmão, de colocar medo, colocar pavor, de deixar os irmãos com medo e de deixar os irmãos apavorados, que não passa de uma mentira. E os homens são experts em contar mentira, inventar historinha para colocar medo em nós. E como tem colocado medo no povo, e hoje a palavra vai mostrar que o que é a realidade, o que é a verdade. Olha o que disse em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Prestou atenção nessa leitura? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eis que vem. Esse eis que vem está no passado, presente ou futuro? Terceira pessoa do presente, gente. Eis que vem. Isso quer dizer o quê? Já veio. O que eu vou falar aqui que é assustador é isso. Jesus já voltou e o povo está esperando ele voltar. Já voltou. Igual eu e Douglas, tá? Eu estou falando Jesus aqui, gente, o nome é, mano, mas para que quem estiver ouvindo, entenda, porque só conhece eles, não conhece outro. Já voltou. E está todo mundo falando, quando vai arrebatar a igreja? Quando que vai vir? Desde que morreu na cruz, que isso vem de lá para cá. E todos esperando o arrebatamento da igreja e a volta dele. Mas já veio. O próprio livro de Apocalipse está falando, olha aqui, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e até mesmo os que os transpassaram. Gente, se ele vem com a nuvem e todo olho verá, para a pessoa que transpassou ele ver ele, imagine bem para você ver, os homens que transpassaram ele já morreram ou não? Já morreram ou não os homens que transpassaram ele na cruz do Calvário? Não já morreu? Então como é que quando ele vir com a nuvem, esses homens vão ver ele? Se eles já morreram, como é que eles vão ver ele? Eis que vem com a nuvem, todo olho verá.
foi na época dele. Quando veio, os homens que transpassou, ele viu. Só que esse, quando fala que eis que vem com a nuvem, todo olho verá, isso aqui, gente, não é que ele aponta lá em cima na nuvem lá e todo mundo vê, não. Isso é uma linguagem de figura, uma linguagem metafórica, porque o povo de Israel, o povo judeu, sempre conversava por linguagem de figura. Esse eis que vem com a nuvem é vir em forma de juízo. Foi um juízo que veio sobre Jerusalém, sobre Israel, no ano 70. Que teve a derrubada do templo, a matança do povo de Israel, e eles foram espalhados entre as nações. Você pode ver que depois, assim, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos. E aí? Está falando nações aqui, e todas as nações da terra se lamentaram. Todas as tribos. Que tribo? As 12 tribos de Israel, que assistiu à volta dele, todas as tribos da terra se lamentarão. Não está falando nações e nem é mundo, não. Está falando todas as tribos foram o quê? O juiz veio sobre as 12 tribos de Israel. E para entender isso melhor, nós vamos ver ali, olha, a vinda do Filho do Homem. Uma outra coisa que eu quero explicar aqui para que nós que hoje estamos reinando em graça, conhecemos o Evangelho da Graça, que gente, uma coisa é o Filho do Homem, outra coisa é o Filho do Pai. O que quer dizer Filho do Homem? Nascido de natureza humana. Não que veio do esperma de José, que foi gerado pelo homem, mas foi gerado pela mulher. De todo jeito, é nascido de semente humana. Filho do homem. Então, a referência Filho do Homem quer dizer o quê? Uma pessoa nascida de outro ser humano. A vinda do Filho do Homem. Aí nós vamos saber se ele já veio ou não. Já voltou há muito tempo. Que, ó, uma coisa que eu vou falar aqui, quem tiver de comer, beber, construir, faça o que você tem de fazer, tá? Porque esse aí não volta mais, não. Goza a sua vida com a sua esposa, adquire o que você tem de adquirir, trabalha, faz o que você tem de fazer, porque nós vamos um dia descer a tumba fria, porque ele, pelo que a Escritura fala, o que tinha de vir já veio, olha lá. Para nós entender isso, gente, igual eu estava conversando outro dia com os irmãos, nós temos que ter um português muito bem alinhado, um português muito bem correto. E você sabe que poucos conhecem o português. Quase ninguém gosta de estudar português. E mesmo os que conhecem um português ainda bem ao pé da letra, um português mais estudado, não adianta. Se não receber a revelação, não adianta. Porque além do português, ainda tem que receber a revelação das Escrituras. Geração. O que é uma geração? Olha o que é uma geração. Conjunto das pessoas da mesma época ou que tem sensivelmente a mesma idade. Tempo médio da duração da vida humana. Então, gente, uma geração é o quê? É um conjunto de pessoas da mesma época ou quem tem sensivelmente a mesma idade. Então, isso é o quê? Uma geração é um conjunto de pessoas da mesma época. Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então, como é que estão esperando juízo e destruição da terra? É ela que está falando. Então, se estiver mentindo, então nós vamos mentir. Então nós estamos mentindo, olha lá. Como é que está todo mundo esperando destruição da terra? Como eles ensinaram? Por que está falando? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. As gerações estão só aí, a terra está aí. A terra está perguntando a geração que já não foi, desde a época que Emanuel morreu na cruz e até hoje, o povo falando que o mundo vai acabar e nunca acaba, quem parte é nós. É a nossa geração que vai e outra geração vem. A minha geração vai e se o pai me permitir ter filhos, e a geração dos meus filhos vem.
A geração do Odaí vai e a geração dos filhos dele vem. É assim, e assim vai indo. Mateus 1:1. Livros da geração de Emanuel aí, ó. Olha a geração de Emanuel. Tem nada a ver com nós, geração dele. Nós estava lá? Nós não estava lá, geração dele. Livro da geração de Emanuel, filho de Davi, filho de Abraão. Brasil estava lá, Estados Unidos estava lá, Japão estava lá? Não. Geração dele. Livro da geração de Emanuel, filho de Davi, filho de Abraão. De sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, mais 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Emanuel, mais 14 gerações. Está vendo? Olha o tanto de gerações. Isso tudo antes do Emanuel e até chegar nele. Aí o Emanuel agora vai começar a desenrolar o livro, o Filho do Homem, vai começar a ter um diálogo com eles e vai começar a falar. Mateus 24, todo mundo aqui conhece o livro de Mateus 24 como se fosse um pesadelo. Como se fosse, quando fala Mateus 24, a grande tribulação. A grande tribulação e o Filho do Homem vai vir nas nuvens, nós estamos, se nós não tiver firme, nós estamos pegos. Mateus 24, olha o que ele começa a conversar com a geração dele, gente. Não é a nossa, é com a dele. E quando Emanuel ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Aí, ó. Os discípulos foram mostrar a ele o quê? A estrutura do templo. Do templo que tinha em Jerusalém. Que era o quê? Que era o segundo templo que foi construído depois do de Salomão. Emanuel, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estava admirado com a beleza do templo e falou para ele: nó, que edifício, hein? Ele falou: vocês não estão vendo tudo isso aí não? E ó, em verdade eu digo para vocês que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele já começa a mostrar para eles o quê? Que o templo, que Roma vai invadir Jerusalém e que o templo vai ser derrubado. Mateus 24, não ficará aqui pedra sobre pedra. É para mim que está falando? Não, para eles. Porque o templo existia na época dele. Hoje existe algum templo? Não existe. Mas o povo está falando numa construção de um terceiro templo que até hoje não foi construído. Hoje não tem templo, então ele está falando para a época deles, para a geração dele. Aí ele prossegue. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Quem aqui sabe quantos anos tem um século? 100 anos. 100 anos. 100 anos tem um século, não tem? Ó, olha só para você ver. Um século tem 100 anos. Olha o que ele fala com eles. Olha o que os discípulos perguntam para ele. Diz-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Da consumação de que século? Do século deles. Não é o nosso século, é do século deles. Eles estão perguntando. Diz-nos, que sinal haverá da tua vinda? Da vinda de quem? Da vinda do Filho do Homem e da consumação do século? Do século deles. Então quem estava esperando eles? Eles que estavam esperando a vinda deles. Não é nós, é eles. Da consumação do século e da tua vinda. E Emanuel respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Olha aí, você vê, acautelai-vos que ninguém vos engane, falando particularmente com eles.
Acautelai-vos que ninguém vos engane. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim aí, ó. Não tenha medo. Que barulho que é esse aí? Quando as tropas romanas começassem a invadir Jerusalém. Não tenha medo do barulho de batalha e notícias de guerra, porque teve guerra mesmo, foi uma guerra tremenda. Foi derramamento de sangue. Mulher que estava grávida, eles chegavam e matavam. Com filho na barriga, no ventre. Ele pediu para tudo vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra. E um país atacará outro. Que é isso, uma nação vai guerrear contra outra? A nação do gentil contra a nação de Israel. E um país atacará outro. Roma atacando Jerusalém, Roma atacando Israel. Em vários lugares haverá falta de alimento e tremores de terra. Só que se você ler lá, você não vai ver tremores de terra. Mas tem. Você vai ver tremor de terra agora, terremoto agora. Você vai, mas cadê? Aonde que está falando aí em Mateus 24 tem tremor de terra? Ele não está falando que ia ter tremor de terra? Meu filho, se você ver a revelação disso aí, ó, nós vamos deixar para o próximo estudo. Não deu para colocar nisso aí. Quando que sucedeu isso aí? Preciso de uma revelação muito tremenda para saber desse tremor de terra aí que houve, ó. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Quando começasse a acontecer isso, é como se fosse o princípio de uma dor. Quando a mulher está de parto, que ela está para dar à luz, a dor começa fraquinha e vem vindo. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando assusta que não, ela vai e dá à luz e gera o filho. Quando aquelas coisas começarem a acontecer, seriam as primeiras dores que eles estariam sentindo. Essa dor só ia ser completa quando o juízo terminasse. Porque aí sucedeu tudo aí dentro aí, ó, de Mateus 24. Olha lá, quer ver? Mateus 24, olha lá, em 9. Depois vocês serão presos e entregues. Está falando para eles, olha lá, ó. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. O povo odiou eles por quê? Porque eram seguidores dele. Porque era seguidor do Emanuel. Todos vão odiar vocês. Se ele estivesse falando que era nós, gente, vocês acham que ali tinha que estar vocês ali? Ele está falando particularmente com ele. Todos vão odiar vocês. Vocês. E serão mortos. E eles foram mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar sua fé. E vão trair e odiar uns aos outros. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí, ó, também, ó. Pedro avisou isso aí, ó. Pedro avisou eles acerca desses falsos profetas. E Pedro avisou e Paulo também avisou acerca desses falsos profetas, para eles tomar cuidado com eles, porque naquela época já existia. É tanto que se você for ver lá, você vai ver que levantou Teudas, levantou Judas, arrastou multidão. Tudo falso profeta, tudo daquela época. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. O amor de muita gente naquela época esfriou. Por quê? Porque a maldade se multiplicou dentro de Jerusalém. O amor do povo esfriou. Mas aquele que perseverar até o fim,
será salvo. Está falando com eles. Se vocês perseverar até o fim, vocês vão ser salvos. Se não negasse o nome dele. Se vocês perseverar até o fim, vocês vão ser salvos. Esse salvo que ele está falando aqui, ó, sabe essa salvação aí? Que ele acabou de falar, e aquele que perseverar até o fim será salvo? Que, ó, essa salvação não é para os gentios. Essa salvação não pertence a nós. A salvação da vinda do Filho do Homem pertence ao povo judeu, pertence ao povo de Israel. Não tem nada a ver com os gentios. O gentio pertence, é salvo pela graça, não é salvo por obra. Quem é salvo por obra é o povo judeu, o povo de Israel, que recebeu o quê? A salvação que ia se manifestar na vinda do Filho do Homem. Eles já receberam. A nossa não, a nossa é pela graça, que depois foi entregue a Paulo. Aquela ali não, aquela salvação ali, ela é de quem? Ela é do judeu. Aí ele prossegue falando, porque haverá então grande tribulação. Ali, olha lá. Quem está esperando tribulação aí? Quem aí está esperando tribulação e grande tribulação? É eu que estou falando? Vou deixar você ler 1 minuto e pensar aí. Deu para entender alguma coisa? Vai ter tribulação? Não. Pelo que está falando ali, vai ter tribulação? Não. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem jamais haverá. Manuel falou. Vai haver uma tribulação que nunca houve desde a fundação, desde o princípio do mundo, nunca houve, olha lá, até agora, e nem jamais haverá. Se ele está falando que nem jamais haverá, porque era só aquela. E os pastores só pregando. E o povo só falando a grande tribulação, gente, a grande tribulação. É por isso que nós precisamos de leitura com a ajuda do Espírito, para nós entender, para nós saber. A grande tribulação, gente, a grande tribulação. Olha lá, ele que falou. Agora, se acontecer o contrário, pode rasgar sua Bíblia e jogar fora. Como é que você acredita? Se vir tribulação pela frente, pode rasgar sua Bíblia que não vale nada. Porque como é que você vai acreditar? Essa palavra dele não volta atrás, começa, está falando ali que nem jamais haverá. Agora, e se acontecer? Aí como é que nós acreditamos? Aí nós por rasgar e jogar fora, você vai acreditar em mais o quê? E mais o que nós vamos acreditar? Se ali próprio, ele próprio está falando, olha lá, porque haverá então tão grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem jamais haverá. Por quê? Porque o primeiro juízo veio com o quê? O primeiro juízo veio com água. E quantas pessoas que escapou na arca? 8 pessoas. O segundo depois veio com fogo sobre Sodoma e Gomorra. E depois agora vem o terceiro juízo, que foi a vinda do homem. Que terceiro juízo que é esse? Ele manifestando a nuvem lá em cima e todo mundo vendo ele? Não. Juízo em forma de tribulação e de perseguição. Morte dura e cruel. Foi isso que veio, em forma de linguagem metafórica. Mas fica todo mundo esperando. Vão esperar, gente, que o homem, uma hora ele vai apontar lá. Uma hora ele aponta lá nas nuvens. É a linguagem de figura. Marcos 13:30. Na verdade vos digo que não passará aquelas gerações sem que todas essas coisas aconteçam. Estou certo?
Que geração? Na verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A geração dele. Como assim não passará? É nessa geração que eu vou vir. É nessa geração que eu vou voltar para salvar vocês, para buscar vocês, e vou julgar um por um. E teve o juízo, tá? Já teve o juízo também. Não precisa de nós ficar esperando juízo, não. Que não tem, não. Já teve também o juízo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que o quê? Antes que venha o Filho do Homem. E aí, veio ou não veio? Filho do Homem veio ou não veio? O que ele está falando com eles? Quando, pois, os perseguirem nesta cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel. Não acabarei de quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Que evangelho? Da graça? Do reino. Pregar o evangelho do reino. Foi a ordem que o Emanuel Mestre deu para eles. Enquanto eles não acabassem de pregar o evangelho em toda Israel, percorrer toda a cidade de Israel, ele não ia vir. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Já veio. Aí sabe o que esse PEG faz? Você sabe qual é o que engana nós? Que enganava, né? Porque hoje não engana mais. É só nós ter a mente um pouco aberta aqui, ó. Porque eles pegam isso aí e fazem, sabe o que com isso? Você sabe o que eles fizeram com isso para a própria destruição deles? Eles pegaram isso aí e futurizou isso. O que é futurizar um texto? Como é que, gente, como é que o povo dá credibilidade para um homem desse? Como nós mesmos dava, mas quem está no engano dá mesmo. Como é que você dá credibilidade para um homem que pega um texto e futuriza ele, e pega esse texto e força ele em cima da gente, falando que aquilo vai acontecer? Esses textos aí estão tudo futurizado. Sabe o que a pessoa comete quando ela futuriza um texto desse aí? A única coisa que você faz, você acaba desmentindo o Filho do Homem, você acaba desmentindo o Emanuel que veio para morrer, para resgatar o povo. Se ele ali está falando, eu chego e futurizo aquilo ali, eu estou fazendo o quê? Eu estou falando assim, ó, é mentira o que ele está falando, porque ele está falando é para a geração dele, não é para mim, porque se fosse para mim, ia estar falando, ela não está falando, é para dele, para a geração dele. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer. Ajuntando-se a multidão, Emanuel começou a dizer lá, ó, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Maligna é esta geração, porque estava pedindo um sinal. Estava assim, ó, Emanuel, mestre, mostra-nos um sinal da sua vinda. Mostra-nos um sinal. O que vira e fala? Maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. O que ele está falando? O sinal já foi dado. Que sinal que foi dado? O do profeta Jonas. Mas que sinal do profeta Jonas? O sinal já foi dado, o sinal do profeta Jonas. Eles devem ter entendido, mas como eles talvez não entenderam, ele foi e explicou. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os nínivitas, assim o Filho do Homem o será também para essa geração.
Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem será também para essa gente. Qual que foi o sinal de Jonas para os ninivitas? Foi engolido pela baleia? Engolido pela baleia. Sabe qual o sinal que foi? 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quando ele fala isso aí com eles, que o sinal era esse, sabe o que ele estava falando? Quem estava falando com ele? O sinal que eu estou dando para vocês, sabe qual que é? Que assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse foi o sinal que ele deu. Quando acontecesse, eles podiam saber que é o sinal. Emanuel morreu lá, colocou dentro do túmulo, rolou a pedra, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Era o sinal. Eles já podiam saber que era o sinal. E nesses 3 dias e 3 noites tem coisa aí, meu filho, que eu vou te falar com você, que ele fez, que ninguém falou até hoje para nós. Desses 3 dias que ele ficou. E tá tudo aqui, ó. Dos 3 dias que ele ficou, o que ele fez, o que aconteceu. Só que ninguém fala. Era o sinal. A rainha do sul se levantará no juízo com a geração do futuro. A rainha do sul se levantará no juízo, olha Emanuel falando, com esta geração, e a condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui está quem é maior do que Salomão. Olha. Já teve o juízo ou não? A resposta aí, ó. A resposta do juízo final aí. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Já levantou. Com essa geração, com a geração dela. No dia que teve o juízo lá, ela levantou e condenou. Mas por que ela levantou e condenou? Por causa de quê? Porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, deu crédito e acreditou, foi salva. Foi salva só por isso, só porque saiu de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, foi absolvida, foi salva, e no dia do juízo ela levantou para condenar aquela geração que não acreditou. Aí depois ele pega para confirmar, olha o que ele fala. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Só porque os homens se converteram com a pregação de Jonas, no dia daquele juízo, eles foram absolvidos. Eles não foram condenados só porque a geração deles se arrependeu com a pregação de Jonas. Eles não foram condenados. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aí. Gente, se ele está falando que em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino, agora eu pego e falo para vocês, Pedro e João, Tiago já não morreu não? Já morreu todo mundo. Então, olha para você ver, é só ler o texto com sabedoria. O que ele está falando para eles? Ó, em verdade vos digo vos. É vocês, estou falando para vocês. Em verdade vos digo que alguns há do que estão comigo, que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. E depois você vai lá ver quem não provou a morte.
João foi um deles. João mesmo, você viu, escreveu o Apocalipse, João morreu de velhice. Muitos não provaram a morte quando viu isso aí, ó, quando viu a vinda do Filho do Homem. Muitos lá não provaram a morte, mas viram a vinda dele. E disse-lhes, olha lá, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ó, não vale para nós. Não vale para as congregações de hoje, para o ministério da hoje. Sabe por causa de quê? Isso aí era o evangelho do reino. Ele está falando para os discípulos. Para os discípulos que ele instruiu e formou. Vocês vão por todo o mundo. E o mundo daquela época, sabe qual que era? O mundo daquela época era apenas o território de Israel e as 7 igrejas da Ásia que João escreveu o Apocalipse. Nós não leu ali que ele falou? Enquanto vocês não acabarem de percorrer a cidade de Israel, até que vejam ver o Filho do Homem. Aí ele deu uma ordem para ele lá, ó, e disse, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Está dando a ordem para eles. Isso não é para nós, não. Para a nossa geração, não. É para o povo, os discípulos. E este evangelho do reino, olha lá. Este evangelho da graça. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabe essa palavra nações? Essa palavra nações significa, sabe o quê? Eu ia colocar ali, mas eu não coloquei para mim não mudar o texto, porque aqui nas escrituras tá assim, mas essa palavra nações, sabe o que ela significa? Gentios. Nações são gentios. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, em testemunho a todos os gentios, se for ela, e então virá o fim. Por que em testemunho a todas as nações? Porque quem invadiu Jerusalém, gente, foi o gentil. Foi o gentil que matou o mestre crucificado. Com o aplauso de quem? Do povo judeu. Crucifica ou solta Barrabás, crucifica, mas foi o povo judeu que crucificou? Não, foi o gentil que pregou ele no madeiro e matou ele. Isso aí era para testemunho deles. Então virá o fim. Esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, olha lá, ó. Foi pregado. Aí vocês pegam e falam assim, que foi pregado? Que não foi pregado, está sendo pregado, foi não? O evangelho foi pregado, não? Nós pensamos que não foi pregado, mas olha o que Paulo fala. Se na verdade permaneceis fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Olha lá. Foi pregado a toda criatura. Ele não falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura lá. Paulo chega e confirma que o evangelho já foi pregado a toda criatura. Mas em que geração? Na geração dele. Então tudo isso mostra o quê? Tudo isso mostra que o Filho do Homem, irmãos, veio para quem? Veio para Israel. Para a salvação do povo de Israel. Nós não, nós somos da graça. Nós já somos salvos pela graça. Vocês vão entender que agora, aqui, ó. Como é que você quer esperar juízo e eu quero esperar juízo? Eu que estou na graça, como que eu vou esperar juízo, irmãos? Não tem jeito de você esperar juízo, não. Se você estiver esperando juízo, aí você não acredita no evangelho da graça, porque em Romanos 8 fala assim, porque agora nenhuma condenação há para os que estão no Filho. Gente, se não há condenação, como é que vai ter juízo?
Para ter condenação tem que ter juízo. Ele não está falando porque agora nenhuma condenação há para os que estão no Filho ressuscitado. Se não há condenação para nós, então para que nós vamos esperar juízo? Então não, o juízo já aconteceu. Paulo não falou? Paulo falou lá, porque o homem está ordenado morrer uma vez só, vindo após a morte, o juízo. O homem está ordenado morrer uma vez só. Não tem esse negócio de dano da segunda morte mais, não tem isso mais, acabou. Isso tudo já aconteceu. Esse juízo veio para quem veio, foi para o povo de Israel. Para nós, não, nós somos salvos pela graça. Só para entender, e só para deixar bem claro para nós mesmo que você sabe o que acontece? O mais gostoso disso aí, você sabe o que é? É aqui, ó. Uma vez salvo, salvo para sempre. Amém? Você concorda com isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Nada tira a sua salvação. Você sabe o que acontece com você? Ah, tira não, Rosimar? Nada tira a minha salvação, não? E se eu pegar e pecar, então? Não erreis. O Pai não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E o que semeia da carne ceifará a corrupção. Se você estiver semeando coisa ruim, sua vida vai ser uma bagunça na terra. Ó, vai colher o que você está plantando na carne. Quer semear briga, contenda, inimizade, quer semear coisa ruim? Problema, você vai colher na carne, mas o seu espírito é salvo. Você vai colher na carne. Nenhuma condenação há para os que estão no Filho glorificado. Só que se você errar na carne, você vai colher o que você semear na carne, corrupção. Semeou no Espírito, vida eterna. Porque nós já estamos reinando em vida com Ele, irmãos. Ninguém acredita nisso não, nós já estamos reinando em vida com Ele. Só que quase ninguém sabe disso. Quem sabe disso é só os escolhidos. Só que depois que você morre aqui, o seu espírito, ó, direto para o Pai. Porque foi o Pai que deu. Ele não falou que o espírito que ele deu é dele, ele vai tomar para ele de novo. Então, se o seu espírito que está dentro de você é dele, é salvo, vai para ele. O evangelho que tendes ouvido, qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro aqui, ó. Nós hoje, nós não precisamos mais de advogado. Emanuel, Jesus, o qual o povo aí fora conhece, é advogado de quem está na lei. Só precisa de advogado quem está na lei. Precisa de advogado quem acha que vai ser julgado. Porque quando João vira e fala assim, filhinho, não pequeis, mas se pecais, vós tendes um advogado, Emanuel, o justo. Aí agora eu pego e pergunto para vocês, quem que está falando isso? É Paulo ou João? É João que está falando, gente. João vive na lei. João está falando isso para o povo judeu, para o povo de Israel. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Que naquele dia lá, ele vai absolver vocês. Ele vai dar livramento para vocês, vai julgar a nossa causa. Agora, nós que não tem condenação para nós, para que nós precisamos de advogado? Gente, advogado precisa, quem lá vai para o réu, quem lá vai ser condenado. Não há nenhuma condenação para mim. Então não precisa de advogado, nem você, e você já está, ó, absolvido. Amém, irmãos?